Oi, gente, a paz do Senhor, voltando aqui, como eu prometi, né, pra gente falar sobre aquela enquete que eu fiz. E eu perguntei pra vocês se vocês tinham comido, a maioria disse que sim. Perguntei se tinham bebido água aquele dia, todo mundo disse que bebeu água. E perguntei se conseguiriam ficar muitos dias sem beber água e sem comer comida, né, se alimentar. A maioria disse que não conseguiria, outros disseram que ia morrer e um ou outro disse que conseguia ficar muitos dias sem comer e sem beber. Tá, por que você fez essas perguntas, né? Foram perguntas bem aleatórias, mas com um propósito, né? Se você parar para perceber, né? Isso que eu perguntei, né? Essas práticas, né? Beber água, comer, são coisas que você faz todos os dias. São coisas indispensáveis para você permanecer vivo. Você precisa comer e você precisa beber água. Quando a gente come o quê? Quando a gente come, né, o nosso corpo produz o quê? Energia. Energia para a gente fazer as atividades normais, né, do dia. Andar, né, mexer o braço. A gente precisa de energia. E a energia, ela é produzida quando a gente se alimenta. E beber água. Importantíssimo também para o nosso organismo. Essencial, importante. E se a gente ficar mais de 3 dias sem beber água, isso pode nos levar a consequências drásticas. Então, nós, né, bebemos águas e nos alimentamos todos os dias, né? E se a gente não faz isso, o nosso corpo, ele nos dá um alerta, o quê? Estamos muito tempo sem comer, o que a gente sente? Fome. Estamos muito tempo sem beber água, nós sentimos sede. Então é algo que nós precisamos e indispensável, alimentação e beber água. E fazendo um paralelo para a nossa vida espiritual, existem práticas que também são indispensáveis para a conservação da nossa vida espiritual. E se a gente não ter essas práticas, a gente corre o risco de ter uma morte espiritual. Porque se a gente ficar por muito tempo, né, sem se alimentar, a gente pode morrer. Se a gente ficar muito tempo sem beber água, também a gente pode morrer. Então, são coisas importantes para a preservação da vida. E o que a gente tem que fazer que é tão importante, Kelly? O alimento a gente pode trazer para o mundo espiritual. O que é o nosso alimento no mundo espiritual? Palavra de Deus. Para a nossa vida espiritual, ela permanecer, a gente precisa estar em constante contato com a palavra. Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu tenho um contato, né? Ouço, estudo, medito, a minha fé é aumentada. Logo, se eu não leio, se eu não medito, se eu não busco a Deus, né, conhecê-lo na sua palavra, a minha fé é o quê? Vai desfalecendo. Então eu preciso estar em constante contato com a palavra, né, todos os dias. Assim como a gente come todos os dias, eu preciso me alimentar da palavra todos os dias, para que eu não desfaleça, para que eu não morra espiritualmente. Eu preciso estar em contato com aquilo que a minha fé se baseia. E a nossa fé se baseia na palavra de Deus. E a palavra de Deus, quem é a palavra? A palavra é Jesus, pois Ele é o verbo. E Ele é o pão. Então nós precisamos conhecer a Deus na sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é alimento. Ela traz vida, ela liberta, ela transforma. Então, a gente tem que estar constantemente nos alimentando dela. E assim também, né, como é importante beber água. E o que seria a nossa água? A nossa água é Jesus.
Jesus disse assim, ó: aquele que tem sede, venha até a mim e beba. Aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E Deus estava dizendo, né, se referindo ao Espírito Santo que ele iria derramar. Isso está lá em João 7:38. Então, estava se referindo ao Espírito Santo. E nós precisamos beber dessa água todos os dias. E você deve estar se perguntando, como eu bebo dessa água? Você bebe dessa água quando você tem comunhão com o Espírito Santo. Quando você tem uma vida de oração. Quando você tem comunhão com Ele, você bebe desta água. Dessa água que procede de Deus, que veio da parte de Deus, que Jesus derramou sobre nós, o teu Espírito Santo. E nós devemos estar continuamente em comunhão com Ele, todos os dias, bebendo dessa água, mergulhando na oração, porque do nosso interior fluirão rios de água viva, fluirá, transbordará desta água para aqueles que estão ao teu redor, fluirá do teu ser rios de águas vivas quando você começar a beber desta água todos os dias. Só que muitas das vezes nós negligenciamos a prática da leitura da Bíblia e também negligenciamos a vida de oração. E isso pode nos levar à falência da fé. Então, tenha essa prática. Como você come sua comidinha todos os dias e você bebe água, tão importante quanto isso é você comer desse pão e beber da água que procede de Deus, que é o Espírito Santo. Então não negligencie a oração e não negligencie a palavra de Deus. Seja como o salmista, que diz que a alma dele anseia por Deus, assim como a corça suspira pelas águas. A minha alma, Senhor, tem sede de Ti. Então, nesse momento, que você, que seja ativada no seu ser a fome e a sede pela presença de Deus, e você viva uma vida de constante busca, porque na mesma proporção que nós buscamos a Deus, Ele nos corresponde derramando do teu poder sobre nossas vidas, do teu Espírito sobre nossas vidas. Deus tem algo para fazer em nós e através de nós, mas não estamos vivendo isso porque nós ainda não nos posicionamos da maneira que Ele quer. E Ele quer que nós estejamos mergulhados na oração, na busca por mais dele, por conhecer mais a Ele pela sua palavra. Então, a partir de hoje, você mude a forma como você tem levado a sua vida e viva uma vida de constante busca e comunhão pela presença de Deus, porque é isso que Ele quer de mim e de você. Amém?